Daí, pessoal, mais uma resolução. Por redução da equação dada à forma padrão, determine se representa ou não uma circunferência. Se for, encontre seu centro e raio. Então, assim, ó, eu vou colocar aqui primeiro um aspecto teórico, né, básico para verificar ou para usar nessa verificação da equação ser ou não de circunferência. Então, uma equação de circunferência da forma geral bem completinha, ela é assim, ó. Deixa eu colocar aqui. Ela é assim, ó. Ax ao quadrado mais by ao quadrado mais cx mais dy mais exy mais f igual a zero. Tá? Então eu tenho uma equação da circunferência com todos os seus elementos. Para que ela realmente seja de uma circunferência, para que ela represente uma circunferência, precisa atender três condições. A primeira condição, que o A e o B sejam iguais. Olha só, esse coeficiente aqui ó, do x ao quadrado e do y ao quadrado sempre devem ser iguais. E devem ser iguais diferentes de zero, logicamente, né? Diferente de zero, porque se aqui for zero, ó, daí acaba com x ao quadrado. Aqui também zero, acaba com x ao quadrado. E eu não tenho mais, então, uma equação de circunferência. Então, essa é a primeira condição. Segunda condição para que a equação seja representativa de circunferência. Que esse coeficiente aqui, esse aqui, seja igual a zero. Por quê? Porque o termo xy não pode se manifestar ou não se manifesta na equação da circunferência. Não existe o termo xy. Então, o e tem que ser zero. Então, ou seja, resumindo, ó, xy não acontece, não aparece. Tá? Resumindo. E a última condição é a questão do raio, né? Que o raio deve existir. E o raio, como a medida não pode ser negativa. E aí tu lembra que raio é dado pela expressão raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado menos termo independente. Então essa é a expressão que determina o raio. Então, como é uma raiz aqui, né? Significa que esse interior aí da raiz, esse radicando aqui, ó, tem que ser um valor maior que zero. Então, a ao quadrado mais b ao quadrado menos ti tem que ser maior que zero. Até poderia ser igual a zero. Se for igual a zero, a raiz existe. Mas aí eu teria o raio igual a zero. E quando o raio é igual a zero, quando faz o procedimento e encontra raio igual a zero, significa que não se trata de uma circunferência, e sim de um ponto. Ok? Então aqui tem que ser apenas maior que zero. Aí então eu tenho as três condições. Então é isso que eu vou aplicar aí nos exercícios. Então primeiro verificar aqui, ó, o A aqui é 1 e aqui o B é 1. Ok, então eu consegui que o A, deixa eu arrumar aqui, consegui que o A ele realmente é igual a B, 1 e 1. Beleza, primeira condição está satisfeita. Segunda condição, o E é igual a zero, ou seja, não pode ter termo em XY. Então, XY aqui, ó, não acontece termo em XY. Então, realmente o E, que é o dono do XY, também ou aqui é igual a zero, portanto, a segunda condição satisfeita. E eu vou para a terceira condição, que é a questão do raio. E aí diz que a ao quadrado mais b ao quadrado menos o termo independente, isso tem que ser um valor positivo, maior que zero. O A, coordenada do centro, bom, então eu preciso aqui descobrir o centro. O A e o B que são as coordenadas do centro. Como que eu descubro o x do centro? Aí tu vai pegar o coeficiente do x, troca o sinal e divide por 2.
Isso é uma forma prática, né, de calcular o x do centro. Pega o coeficiente do x, na forma geral, troca o sinal e divide por 2. Porque na realidade, né, o coeficiente do x, o x do centro, é dado pelo coeficiente do x dividido por menos 2. Então, na realidade, o que eu tenho aí? Dividir por menos 2 é o mesmo que trocar o sinal e dividir por 2. Então, troca o sinal, dá 8, divide por 2 dá 4. E aqui o x do centro é 4. O y do centro, mesmo raciocínio para o coeficiente do y. Troca o sinal, divide por 2. Menos 6 divide por 2, menos 3. E aqui eu tenho b igual a menos 3. Então, isso aqui é o a, isso aqui é o b. E aí, agora eu vou para o cálculo. A ao quadrado, 4 ao quadrado, mais b quadrado, menos 3 ao quadrado, menos termo independente. O termo independente está aqui, ó, 29. Isso tem que ser maior que zero. 4 ao quadrado, 16, mais menos 3 ao quadrado vai dar mais 9, menos 29 tem que ser maior que zero. 16 mais 9, 25, 25 menos 9, menos 4. Menos 4 é maior que zero? Não, menos 4 é menor que zero. Portanto, esta equação, então a equação acima, né, não representa uma circunferência. Ok? Vamos para a segunda. Condição do A e B. O A aqui é 2 e o B aqui é 2. Fechou, os dois são iguais. Portanto, a primeira condição está satisfeita. A igual a B. Segunda condição é a ausência do termo XY. XY não pode aparecer. Realmente não apareceu XY. Isso significa que o coeficiente E aqui, ó, do XY, ele é igual a zero, né? Então, o XY não apareceu. E a terceira condição é a respeito do raio, que A ao quadrado mais B ao quadrado menos termo independente tem que ser maior que zero. Então, eu preciso do A e do B, que são as coordenadas do centro. Então, aqui eu vou tirar o centro. E aí, para descobrir o x do centro, pega o coeficiente do x e divide, troca o sinal, divide por 2. Só que um detalhe, como agora o meu coeficiente do A e B aqui não são iguais a 1, antes de fazer esse procedimento, eu preciso simplificar, eu preciso dividir essa equação toda ela por 2. Então, eu não posso dizer que o centro aqui, ó, é 3 e 5 e menos 5. Ainda não. Por quê? Porque eu tenho que me livrar, de certa maneira, desses coeficientes iguais a 2 aí. Então, é isso que eu tenho que fazer agora. Então, eu vou colocar aqui uma espécie de rascunho, ó, dividindo por 2. Então, eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí, divide por 2 aqui, menos 3x. Aliás, é menos 3x. Aqui divide por 2, mais 5y. E aqui, mais, divide todo mundo por 2, tá? 7 meios igual a zero. E agora sim, o centro, o que que é? Bom, o centro, você vai pegar o x do centro aqui, ó, e vai dividir por 2 trocando o sinal. Então, isso vai dar mais 1,5 ou mais 3 meios, como queira, né? 3 meios ou 1,5. E aqui a mesma coisa para o y. Troca o sinal, divide por 2. Menos 5 meios. Então, esse é o y do centro. Ok? E aí eu vou substituir. A ao quadrado eu tenho 3 meios ao quadrado. Mais b quadrado menos 5 meios ao quadrado. Menos termo independente, está aqui o termo independente, 7 meios. Isso tem que ser maior que zero. 3 meios ao quadrado vai me dar 9 quartos. Menos 5 meios ao quadrado vai dar mais 25 quartos. Menos 7 meios. Isso tem que ser maior que zero. Então aqui já posso utilizar, né, redução ao menor denominador comum, usando MMC, que é 4. Acho que vai ficar adequado. Aqui do ladinho, ó.
4 divide por 4, 1, vezes 9, 9. Mais 4 divide por 4, 1, vezes 25, 25. 4 divide por 2, 2. 2 vezes menos 7, menos 14. Isso tem que ser maior que zero. 9 mais 25, 34. 34 menos 14 dá 20. Então isso vai me dar 20 quartos. 20 quartos tem que ser maior que zero. E realmente dá 20 quartos é 5. 5 é maior que zero. Portanto, a letra B representa uma... Então, a equação representa uma circunferência. Ok? E ele pede que quando representa a circunferência, encontrar o centro e o raio. Bom, o centro eu já fiz aqui, ó. Tá aqui o centro. E o raio? Bom, e o raio, lembra que o raio tá aqui, ó. Essa aqui é a expressão do raio. É a raiz quadrada disso aqui, ó. Então, como eu já encontrei isso e deu 5, então o raio é igual a raiz de 5. É só tirar a raiz dali. Ok? Então, fechou. Eu tenho mais uma lâmina com exercício desse tipo aí. Então, deixa eu colocar aqui. Eu vou fechar esse vídeo nessas duas. E aí eu gravo já em seguida um outro vídeo com as demais, ok? Então ficamos por aqui por enquanto. Já estou gravando aí a continuação dessa questão com mais 3 resoluções desse tipo aí, que segue a mesma orientação, né? É só um reforço do que foi abordado aí nessas duas, ok? Forte abraço e até daqui a pouco.